Eufrates é um dos rios mais importantes do mundo. Com uma extensão que vai da Turquia até a Síria e depois passando pelo Iraque, este longo trecho de rio tem sido a principal fonte de água na região há mais de 10 mil anos. Mas agora este antigo rio está secando por causa de circunstâncias assustadoras e está afetando a vida de milhões de pessoas em uma época de seca sem precedentes. Mas a seca do Eufrates não é uma surpresa, porque ela já havia sido prevista em uma profecia assustadora que parece estar se tornando realidade à medida que estão sendo encontradas coisas muito estranhas e antigas debaixo do leito seco do rio. Agora está sendo confirmado que o rio Eufrates finalmente secou e algo terrível está acontecendo. O rio Eufrates é muito importante na história da humanidade porque ele criou o Crescente Fértil, uma parte da antiga Mesopotâmia onde tiveram início as primeiras práticas agrícolas que foram registradas. Nos tempos antigos, o Eufrates forneceu uma fonte constante de água limpa para que os homens praticassem a agricultura e outras técnicas agrícolas, que mais tarde se espalharam para várias partes do mundo. O Eufrates é um dos rios mencionados na Bíblia como tendo se originado no Jardim do Éden. Ele também foi mencionado como uma barreira divisória entre o leste e o oeste. Esse rio foi responsável por vários eventos históricos importantes, como guerras e invasões que afetaram a distribuição de pessoas e de poder na Ásia e no norte da África. O Eufrates existe há mais de 450 anos e artefatos de pedra e restos de homens primitivos foram encontrados enterrados nas margens desse rio. Com uma extensão de mais de 2.700 quilômetros, originado nas montanhas armênias no leste da Turquia, o Eufrates é o rio mais longo da Ásia e, junto com o rio Tigre, forma o Crescente Fértil. O rio passa por desfiladeiros íngremes nas montanhas turcas, depois atravessa as planícies da Síria, antes de cortar o Iraque e entrar no Golfo Pérsico. Mas esse antigo rio está secando, com uma queda significativa nos níveis de água ao longo do percurso do rio. Em muitos lugares na parte inferior do rio, principalmente no Iraque, ele secou totalmente, com o seu leito ficando completamente visível. O que costumava estar submerso, agora é apenas um solo rachado. Em muitos lugares onde a água secou, as terras agrícolas tornaram-se estéreis, pois não existia fonte de água para irrigação, levando as aldeias a secas absurdamente longas. As economias da pesca nestes locais agora são praticamente inexistentes, pois as pequenas poças de água que restam estão contaminadas ou impróprias para o consumo. O antigo Crescente Fértil que deu origem à agricultura no mundo agora é uma terra desolada e praticamente irreconhecível na última década. Mas a questão é, o que levou este rio, que era tão poderoso, a se secar quase da noite para o dia? E o que isso significa para aqueles que dependem de suas águas para sobreviver? Embora exista algo bíblico e quase sobrenatural que as pessoas estão acreditando ter causado a seca desse rio e a série de coisas estranhas encontradas nele, existem também muitas atividades humanas que contribuíram para o fim prematuro do rio. O Eufrates compõe uma grande parte das economias da Turquia, Síria e Iraque, com cada país aproveitando os vastos recursos do rio para manter a agricultura, as usinas hidrelétricas e a água de irrigação para as plantações. Os três países tiveram inúmeros confrontos sobre o controle e o uso do Eufrates, com a Turquia tendo maior controle sobre o fluxo do rio, pois este se origina nas montanhas armênias no leste da Turquia. Os acordos entre esses três países são da época da Primeira Guerra Mundial, quando as fronteiras da região foram desenhadas após o Tratado de Lausanne, em 1923. O tratado estabeleceu como os três países às margens do Eufrates poderiam usar a água de forma benéfica para cada um deles ao longo do rio. Isso incluía qualquer represa ou construção de instalações hidráulicas para gerar energia hidrelétrica. O número de represas construídas pela Turquia afetaria de forma significativa o fluxo do Eufrates para a Síria, com grande parte do efeito sendo sentido pelo Iraque. Em 1946, a Turquia concordou em informar qualquer mudança ou construção hidráulica no rio Eufrates. Isso permitiria que o Iraque construísse represas em território turco para gerenciar o fluxo do Eufrates, de maneira que a população do Iraque não fosse afetada adversamente por qualquer construção feita na Turquia. A Síria e a Turquia construíram as primeiras represas hidrelétricas no Eufrates, uma depois da outra, em 1975. Naquele mesmo ano, a região do Crescente Fértil foi atingida por uma grave seca, o que, juntamente com as novas represas, causou uma grande redução no fluxo do rio para o Iraque.
O Iraque, que normalmente recebia mais de 15 km cúbicos de água por ano, viu uma redução significativa para apenas 9 km cúbicos em 1975. Isso causou uma crise grave no Iraque, fazendo com que o país ameaçasse bombardear a represa de Tapka, na Turquia, que foi uma das principais causas da redução do fluxo do rio para o Iraque. Depois de muitas negociações, um acordo finalmente foi alcançado entre os três países, e a represa foi aberta, aumentando o fluxo do Eufrates para o Iraque. No entanto, isso foi apenas o começo de uma série de crises envolvendo o Eufrates, com o Iraque quase sempre sendo prejudicado, pois as represas e reservatórios construídos na Turquia e na Síria resultaram em uma redução no fluxo de água para as planícies iraquianas. Depois de um acordo bilateral... Seu app de vídeos curtos. Seu app de vídeos curtos.